dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui no seu programa Saúde na TV Passo Fundo. Hoje estamos com a Silvia Dalauba, essa minha amiga que é mega competente, auxilia na sua vida pessoal e profissional. E a gente vai falar mais sobre desenvolvimento humano, especificamente hoje, olha o tema, vamos analisar perfil comportamental, é isso? Isso mesmo. Aguentem aí que é só os nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Aline Dalcin. Silvia Dalauba, treinamento e desenvolvimento humano. Oficina de vacinas, crianças e adultos. Carmen Steffens. Bi Bardot. E Mano Escobar. E aí, a gente tem um perfil, cada um nasce com um perfil? Vamos começar por aí? Isso mesmo, Lívia. Então, perfil comportamental. Tudo começou nessa questão de análise de perfil comportamental. Como eu estudo dentro do contexto organizacional, com o William Maston, que é um psicólogo americano e que escreveu o livro Emoção das Pessoas Normais, que era estudado o livro das pessoas normais. E a partir dele foi mapeada essa questão dos comportamentos, tá? O que ele conseguiu mapear nessas questões dos comportamentos? 4 comportamentos que mais se distinguiam, que mais se evidenciavam nas pessoas. E a partir disso, vários estudos começaram a ser feitos, a partir do William, e uma questão interessante que o Maston, esse psicólogo, foi o criador daquele polígrafo detector de mentiras. Olha só. Tá? E também foi o criador da Mulher Maravilha. E, então ele era uma pessoa extremamente criativa, extremamente inteligente também. Mas então, voltando aos perfis, ele começou a fazer esse estudo e depois foi aperfeiçoado. Mas todos os estudos a partir de perfil comportamental foram baseados no Maston. E a partir dele foram criadas ferramentas que a gente hoje consegue mapear os perfis. E aí eu te digo o seguinte, por que dentro do nosso conjunto até de família a gente diz assim, nossa, tem 2 irmãos que foram criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, são extremamente diferentes, o que diferencia tanto? É o perfil comportamental. Cada um tem as suas características. E dentro dessas ferramentas, porque existem N tipos de ferramentas que podem fazer o mapeamento do nosso perfil. E cada uma você pode fazer, é até interessante que você faça em mais do que uma, para você também ter uma leitura diferente, porque cada uma aborda em contextos diferentes, né? Uma usa a metodologia do DISC, que é a que eu utilizo, outras utilizam de bichos, de animais, para trazer as informações do mapeamento. E o que é DISC? Para quem não sabe. O DISC, então, ele é uma ferramenta que utiliza, é um acrônimo no caso, né? DISC é um acrônimo que traz o nome das palavras que designam o perfil dominante de cada característica comportamental. No caso, o D é de dominância, o I é de influência, o S é de stability, que é em inglês no caso, daí a gente deixa o S, para ficar igual ao inglês, e o C é de conforme. E o que é importante isso que a gente referenda em qualquer situação, indiferente de ser um atendimento individual em grupo, que a gente pode fazer esse trabalho, é que não existe um perfil bom ou um perfil ruim. Não existe um perfil certo ou um perfil errado. Por quê? Porque nós temos características, somos seres humanos, né, Lívia? Porque a primeira coisa que, quando temos que passar por uma avaliação, digamos que até para trabalho, também somos avaliados no meio das nossas amigas, etc e tal. Eu acho que até grupos são importantes porque tem essa diversidade. Mas existe choque, assim como no trabalho. E descobrir o meu perfil ou o teu perfil é algo fácil ou não? Assim... Porque eu sei que tu estuda isso há anos, né? É interessantíssimo. Assim, como eu gosto muito, então eu entro em êxtase por falar disso e tenho muita felicidade em trabalhar com isso também.
existe sim uma facilidade com quem trabalha em fazer uma leitura do perfil. Quando a gente conversa com as pessoas, a gente consegue sim. Tem muitas pessoas que se sentem um pouco frágeis de trabalhar com isso. Não gostam muito, né, de fazer os assessment, que a gente chama o nome dos mapeamentos. Mas o que acontece? Nas empresas se utiliza muito na parte do recrutamento. É feito esse tipo de mapeamento. Para quê? Para que a gente faça um momento para que muitas pessoas dizem, nossa, mas isso é um processo que discrimina as pessoas, porque talvez eu seja um pouco mais introspectivo, ou talvez eu seja mais, né, falante, e isso vai ser um caráter discriminatório. E eu digo isso muito também, no caso, para meus alunos, para eles poderem também entender, no caso, em sala de aula, que é interessante a gente disseminar essas informações, que não é um caráter discriminatório, e sim é um caráter em que você vai também estar se conhecendo. Porque quando a gente busca um perfil para uma vaga, a gente já precisa entender que competências aquela vaga busca. Eu busco uma vaga, no caso, com um perfil de pessoa que seja extremamente comunicadora, que tenha facilidade de chegar na pessoa, se comunicar, que seja influente. Que perfil eu vou buscar? Vamos falar mais sobre perfis, inclusive o nosso, porque eu vou provocá-la daqui um pouquinho. Quem sabe você é parecido comigo? Você já sentiu que está sempre correndo atrás de algo, mas nunca se sente realmente completo? Eu também já passei por isso, até descobrir que a chave para uma vida plena não está no que temos, mas em quem somos. No meu livro, Ser para Ter, 12 Passos para uma Vida Plena, eu compartilho um caminho transformador. O livro já está disponível, adquira o seu e comece essa jornada comigo. Em Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos para o seu programa Saúde, que a gente está numa série com a nossa Silvia Dalauba, que fala especificamente sobre desenvolvimento humano, a nossa cabecinha, o nosso formato. Em específico, hoje a gente está falando de perfil, mas eu não posso deixar de agradecer a Carmen Steffens, que nos patrocina, o look que eu estou vestindo, o calçado que eu estou vestindo e essas novidades em bolsa e também neste lindo Chanel que a gente ama. Me diga, Silvia Dalauba, falando de calçado, eu já venho pensando, a gente estava começando a falar sobre destinar perfis,
Como escolher perfis. Isso. E teve uma provocação que tu fizeste sem notar a mim, porque eu pensei assim, às vezes a pessoa é muito introspectiva, ela acha que não serve para um monte de coisa. Isso. E também quem é muito extrovertida acha, não vai me querer porque eu sou muito aberta ou aquilo. Como chegar no perfil certo? Existe como me moldar ou eu nasci assim, eu vivi assim? Gabriela, siga como você é. Isso é bem importante, a tua pergunta é muito pertinente. Aquela questão que eu falei, a pessoa, né, tem um cargo em aberto lá, a empresa tem um cargo em aberto que é para atendimento, que a pessoa tem que ter bastante influência, bastante comunicação e tal. E já começa o sofrimento, né? Porque a pessoa de repente vai querer fazer um personagem no momento. Pois é, mas enfim, quando você, é interessante, porque o teste, quando a pessoa faz, é ela que responde. E então a resposta é a dela. Ele é intuitivo, ele é rápido. Em 5 minutinhos tu faz o teste. A gente está vendo imagens de um curso Isso, esse é de um curso que eu aplico. É um curso que as pessoas saem transformadas, elas aprendem, elas aplicam, elas se autoconhecem através das suas próprias respostas. A gente está vendo professoras aí da universidade fazendo Isso, curso. então, não é ninguém que chega e diz, Lívia, você é assim, assim. Não, Lívia, você vai preencher, né, um questionário e você mesmo vai enxergar decorrente das suas respostas. E voltando então à avaliação, ao resultado. O critério é o seguinte, eu tenho aquela vaga que é para uma pessoa comunicadora e chega uma pessoa mais introspectiva. Essa pessoa que é mais introspectiva, ela pode sim se desenvolver para essa vaga. Agora, o seguinte, eu tenho que entender quanto de elástico essa pessoa tem para fazer esse esforço. E o perfil, o mapeamento de perfil, ele vai me dizer quais das pessoas que eu consegui mapear tem mais adaptação àquela vaga, tem as características mais próximas às necessidades que eu tenho da vaga. E não é um critério discriminatório, e sim é um critério que deixa a pessoa que tem as competências mais próximas da vaga. Até porque recrutadores, gestores, né, eu quero deixar muito claro que a entrevista é que realmente vai balizar uma contratação. A entrevista do gestor, do líder é que sempre baliza. Esse é um teste de mapeamento que vai começar a fazer o perfil, né, dos candidatos, estabelecer o funil dos candidatos. E antes de começar esse dia do mapeamento, tu se reúne com esse gestor, com esse líder, para entender a vaga. E também não analisa o perfil do proprietário e do líder, porque o liderado vai estar na outra ponta, e aí lá vai ter um puxando, e às vezes isso aí tem que ter... Tem que casar. Exato. Porque tu sabes que a gente contrata pro gestor. Tem que entender o perfil do gestor para fazer a contratação. Porque às vezes pode acontecer de dar embates, dependendo como que é o perfil do gestor, qual é o melhor perfil que vai, né, se adaptar àquele perfil. Então tem toda essa condição também, bem importante a tua colocação. Porque tu pode selecionar uma pessoa super proativa e de repente aquela proatividade, ou seja, de enxergar o antes, antever o que o líder vai pedir, pode irritá-lo. Ou incomodá-lo, não sei se seria esse o termo. Quando a gente fala de perfil comportamental, nós temos os 4, como eu te falei. E tem o dominante, tem o influente, o estável e o cautela. O dominante é aquele extremamente objetivo, focado em resultado, ele tem uma certa autoridade e ele pode ser visto, eu não estou dizendo o que ele pode ser visto como grosseiro, uma pessoa rude, grossa. Eu já imaginei. Ríspida. Ríspida. Então, se eu coloco talvez alguém que tem uma característica assim, ou até um pouco mais elevado, eu posso estar talvez condicionando a um embate em algum certo momento. Porque quando a gente avalia o teste, a gente pode ver um gráfico agora, quando a gente avalia um resultado de um mapeamento, a gente pode ver ali, ó, a gente tem um D, um dominante, um gráfico com dominante vermelho ali bem alto, e um influente, que é o amarelo, também alto. E às vezes a gente tem um gráfico em que todos os resultados estão baixos e só um está bem alto. Aí a gente chama de resultado puro.
Digamos que só o amarelo tivesse lá em cima e os outros de apoio tivessem todos baixos. Aí a gente chama de puro. Então, digamos que eu tenha um vermelho, que é o dominante bem alto, que fosse um dominante puro. E aí eu faço um mapeamento de perfil e enxergo um outro dominante puro. Aí eu preciso entender, vai valer a pena eu investir? Então, são essas situações que a gente precisa levar em conta. Fique aí que já voltamos, terceiro bloco, e vai para a nossa análise. Você já sentiu que está sempre correndo atrás de algo, mas nunca se sente realmente completo? Eu também já passei por isso, até descobrir que a chave para uma vida plena não está no que temos, mas em quem somos. No meu livro, Ser para Ter, 12 Passos para uma Vida Plena, eu compartilho um caminho transformador. O livro já está disponível, adquira o seu e comece essa jornada comigo. Tem Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos para o terceiro bloco do seu programa Saúde. Já vamos pedir os nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Aline Dalcin. Silvia Dalauba, treinamento e desenvolvimento humano. Oficina de vacinas, crianças e adultos. Carmen Steffens. Bi Bardot. E Mano Escobar. Tá todo mundo curioso e quer entender como se enxergar nesses perfis que são 4. Qual é o meu perfil, qual é o teu, qual é o do Bertoc, como saber? Claro, isso aí tem um estudo, né? E outra, vai na empresa fazer análise do DISC, faz uma vez essa análise, essa avaliação, só quando a pessoa está entrando, tudo isso de pergunta para você falar, Silvia Dalauba. Tá, isso é importante. Então, a gente pode ser feito então no momento do recrutamento, ali da seleção da pessoa, e ele pode ser feito também em desenvolvimento dentro da empresa. Então, é feito esse mapeamento. Eu não gosto de dizer teste, porque teste parece que é uma avaliação, né? E, na verdade, ele é um mapeamento do perfil. Como eu disse no início, não tem o certo e o errado. Não tem ninguém errado, cada um nasce num Nós formato. somos o que somos, e graças a Deus temos as diferenças que complementam, né, a magnitude do ser humano. Então, é feito... O que as empresas fazem hoje? Elas contratam as consultorias que a gente faz e a gente aplica os testes. E o que acontece? Por que não... Olha, eu vou fazer hoje o teste, né, numa empresa e nunca mais vou fazer? Não. É aplicado o teste, é dado a devolutiva. E o que é feito durante a devolutiva? A pessoa é feito individual ou em grupo, de acordo com o critério da empresa.
Mas geralmente é feito individual para que a gente possa ter uma conversa mais íntima, mais assertiva com a pessoa. E a partir dessa devolutiva, a gente vai lendo, vai explicando os índices, que são vários dentro do resultado, né? É feito um plano de ação dentro do que deu dentro do mapeamento. E a pessoa busca entender o que ela pode se desenvolver dentro do que ela está enxergando. E tu analisa também a estrutura, como eles estão trabalhando, como é que é a rotina do lugar. Isso, é feito toda uma conversa. É feito toda uma conversa, porque não é para deixar nenhum desconforto, é para a pessoa realmente entender aquilo como um significado de desenvolvimento. As empresas utilizam muito o mapeamento de perfil e tem uns que têm um resultado mais estendido, que eles vêm com mapeamento de competências, mapeamento com área de atuação, e a gente faz um trabalho muito rico em cima disso. Vem com um monte de dados, com réguas informativas de como a pessoa está se encontrando naquele momento. Por quê? Os nossos comportamentos, eles se apresentam de acordo com o momento que a gente está vivendo. Porque se o meu momento ele está num contexto de um momento estressor, o meu ambiente está estressor, os meus comportamentos, eles vão traduzir isso. Dependendo até do quanto tempo está nesse momento também. Isso mesmo. Então, a gente faz o tempo naquele momento e você pode mapear assim de novo em 6 meses. Então, faz aquele tempo zero e em 6 meses mapeia de novo, porque aí você pode fazer um plano de ação e procurar capacitar essa pessoa em 6 meses novamente. E as empresas também utilizam muito o mapeamento de perfil para desenvolvimento de equipes de alta performance. Que é justamente isso, desenvolvimento de competências. Que é o que o mercado está carente. Com certeza. E entendendo que uma competência, ela para você incrementar dentro do teu portfólio de competências, você demora em torno de 12 meses. Então, é um esforço que as pessoas fazem. Mas aí você tinha me feito um desafio, né, Lívia? Vamos voltar ao desafio. Porque a primeira pergunta que apareceu em Lâminas hoje, que é a Lildo diz, que é como eu posso usar esse meu perfil? Então, digamos que eu tenha um perfil, como eu posso usar de forma inteligente? Primeiro, vai me fazer bem, vai fazer bem para a minha saúde, e eu vou conseguir também buscar vagas ou participar de seleções e tudo mais, dentro do que eu sou. Porque a gente fala que a gente é mais feliz quando a gente faz algo que a gente gosta. Uhum. Então agora toma o que te mandaram, me diga. Assim, ó, eu te devolvo com outra pergunta. Você conhece profissionais que consegue enxergar que eles se sentem frustrados na profissão ou que não têm uma alegria em fazer o que fazem? Não sendo estudiosa como tu, mas como eu trabalho muito com o comércio, eu vejo muita gente triste de se arrastando. Pois é, então provavelmente essa pessoa não adequou as suas características de perfil com o trabalho que executa. As suas escolhas não foram talvez felizes nesse momento. Então, talvez essas construções, se elas tivessem tido oportunidade de serem feitas em outro momento, elas conseguiriam talvez terem mais felicidades, né, em construir algo que refletisse a sua condição de perfil. Um exemplo, vamos clarificar, né, Lívia? Por exemplo, digamos assim, vamos pegar o Silvio Santos, tá? Vamos colocar o Silvio Santos fazer um serviço técnico. Uma coisa meio mecânica. Vamos colocar o Silvio Santos como digitador. Fechadinho numa sala. Fechadinho numa sala. Qual seria a entrega que ele faria? Como que seria a produção dele? Quanto de esforço ele faria? Ele teria a mesma qualidade que ele tem quando ele era comunicador? Acho que não. Ele ia dar um jeito de fazer, mas ele ia se sentir mal depois de um tempo. Então, mas ele talvez ele faria. Faria, talvez ele fizesse bem feito. Mas ia ficar pronto, e agora? Isso. O que mais? O Donald Trump. Entende? O Donald Trump, com aquele perfil dele diretivo, assertivo, mais objetivo, mais ele autoritário. Ele tem esse perfil que tu falou, que parece ríspido, assim? Tem. Porque é o que a gente vê, né?
Ele diz uma coisa, duas o perfil do Donald Trump é um perfil dominante, praticamente um dominante puro, porque ele fala e ele não tem aquela sensibilidade de pensar, será que alguém ficou, né, chateado? Direto, não, ele reto. falou, e se ele tem que fazer, ele vai lá e fala, né? Então ele não tem a sensibilidade. Agora imagine a gente trocar de lugar ele com a Madre Teresa, por exemplo, que é extremamente oposto. Talvez sofreria um cargo, é isso que a gente tem que pensar? Não, ele não tem esse envolvimento. Mas ela não sofreria porque é um cargo, ela no lugar dele, isso, não, eu tô porque a pensando humanidade compartilhada que ela tem. A Madre Teresa de Calcutá, ela tem um perfil de estabilidade, que é aquele perfil, o verdinho da cor do gráfico, é o verde, que é o de estabilidade, que é o perfil de apoio, que é o perfil da tolerância, é o perfil da segurança, da confiança. As pessoas que têm um perfil de estabilidade alto são pessoas que você conversa e você já consegue confiar nelas. São pessoas que não gostam de muita mudança, então, né, são pessoas Tem uma vida mais calma, mais tranquila. Que entregam, que começam e que terminam. Mas são pessoas que não são multitarefas, elas vão fazendo o que tem para fazer. Se você quer enlouquecer uma pessoa com um perfil de estabilidade, você entrega muita coisa e ela vai ficar meio enlouquecida. Entrega e cobra muito bem. Então, já imaginou Donald Trump fazendo uma coisa por vez só, num perfil? Né? Então, não. Ele é enlouquecido. A gente não imagina nem dormindo, parece. Isso. E a gente também tem o perfil cautela, que é o último, que é um perfil de regras, é um perfil ligado a conceitos, a qualidade, que é o perfil do Einstein, que é um perfil de exatidão, que é um perfil conectado com a excelência, que é aquele perfil que se cobra controle, sabe? E esse aí a gente vai deixar um pouquinho mais para outro momento. A gente só começou falando porque a gente vai trazer mais exemplos de análise de perfil comportamental, que não é uma avaliação, nem um teste. É um mapeamento. É um mapeamento, eu tô aprendendo junto com você. E aí a gente vai descobrir o que eu sou. Fica para a próxima. Até o próximo.